Então, bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz. Estamos no segundo livro, o livro Os Mensageiros, hoje com o capítulo 3. Agora vamos com a Ira, que vai fazer a nossa prece de início, nossa prece inicial, e depois passaremos a leitura com a Márcia. Então, vamos nos acomodando, relaxando o nosso corpo físico, a nossa mente, e vamos de coração, cheios de amor, agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, ao mentor desta casa, de luz maravilhosa, que tanto nos ajuda. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, não esquecendo de agradecer a André Luiz, nosso irmão, por esta oportunidade de estarmos aqui para aprender cada vez um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus e a sua experiência na espiritualidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Agora já harmonizados, nós vamos para a nossa leitura do estudo e pode interromper, tá? Não deixa a pergunta para o final, porque se a gente deixar a pergunta para o final, a gente esquece. Então, tá lendo, levanta a mão, faz um gesto, fala alguma coisa, que a gente para a leitura e esclarece naquele ponto, que senão a gente deixa passar batido e depois vai para casa com dúvida. E também deixa de esclarecer quem está assistindo os vídeos. Então, vamos para a leitura com a Márcia. Vamos lá, no Centro de Mensageiros, capítulo 3. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias. Não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos, nesta parte, tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas,
de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quanto se vêem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperança e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Deixa eu só fazer um comentário. Muito interessante, né, esse capítulo, né? Então, a doutrina espírita, ela nos convida... Quer falar? A doutrina espírita nos convida a sermos carta viva do Evangelho. Ou seja, é aquele que leva o nome de Jesus, que leva os ensinamentos de Jesus aonde quer que esteja. Nós, espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Por isso há tanta qualificação, tanta disciplina, tanta ética e tanta técnica para que nós possamos levar de melhor qualidade os ensinamentos de Jesus. Por isso que é uma frase que muitas pessoas já acham que é dura, mas é uma verdade, que diz: ser espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem aguenta, porque não é fácil você ceder, deixar de ceder às tentações da vida, às tentações humanas, e se prostrar perante a sua consciência no trabalho do bem. O tempo todo nós somos convidados para a ociosidade, para os prazeres da carne, para a vida mundana, e poucos se dão conta da importância de aproveitar a sua encarnação, ou mesmo a sua desencarnação. Porque mesmo encarnado ou desencarnado, nós temos que ser úteis, fazer o bem, ajudar o nosso semelhante. Então é isso que esses locais de treinamento, como as casas espíritas aqui no plano material, são de trabalho e de educação e de preparação para aquele servidor que realmente está abraçando aquela causa. Por isso, tanta disciplina, tanta rigidez, mas também, ao mesmo tempo, tanto acolhimento com qualidade. Por isso que nós precisamos ter muita ética no trabalho espiritual da casa espírita e também quando estão desencarnados. Os desencarnados também têm muito trabalho e muita qualidade no que eles fazem. Pode falar. Completando aqui a minha dúvida, no Ministério das Comunicações, ele engloba todo tipo de comunicação, inclusive com ondas de rádio também? Sim. Porque, como diz aqui, que tem as difusões, né? Então, existem ondas magnéticas também emitidas a partir daí. Sim. Porque é como se fosse uma faculdade, né? Com vários departamentos, e cada departamento especializado num tipo de comunicação. Entendi. Como estava ali centralizado e Tobias esclareceu que havia realmente uma concentração enorme de estudos e preparos, né? E como é o Centro de Comunicações, ele falou, não se assuste, não está aqui um centro de correios apenas, né? Então, é um todo ali. Só comentar uma coisinha, rapidinho. Então, aqui a gente percebe
a surpresa do nosso amigo, né, do nosso irmão, aliás, do André, né, porque ele estava assim muito ansioso, estava assim maravilhado com essa oportunidade que ele estava tendo de iniciar esse novo trabalho, mas ele não media, né, a dimensão, né? Ele não tinha nem noção, ele já tinha noção, sim, da equipe multidisciplinar que existe ali, porque o Aniceto já tinha comentado, né, já tinha falado. Mas, assim, ele realmente ficou surpreso e ele ficou muito encantado. E imagine o que passou, né, por ele. Assim, eu não queria estar na pele dele, porque, assim, ele queria muito, mas ele ficou bem assustado, né? Ele não media que fosse daquele jeito. É a mesma coisa quando nós entramos na casa espírita, né? A gente acha que vai ver espírito, que vai ter aquelas fantasias, aquelas curas maravilhosas e milagrosas. Aí quando a gente vê que a responsabilidade da nossa existência é nossa, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós é que trazemos a cura ou a doença, a enfermidade para o nosso corpo físico e para o perispírito, muita gente não aguenta. Ela desiste, porque é muita carga de responsabilidade. Isso assusta, né? Por isso que o trabalhador da casa espírita, ele tem que estar bem voltado realmente para o que ele quer, bem centrado naquilo e realmente ter um objetivo e seguir aquele objetivo. Aquele que vive andando em areia movediça vai se afogar a qualquer hora. Então, por isso que a gente tem que plantar o alicerce, que é através do estudo, o entendimento e aí o trabalho em conjunto, para que a gente não se afunde no lamaçal da ignorância, né? Por isso que é importante a disciplina, a ética, a moral e, claro, o acolhimento fraterno, a gente tratar todo mundo bem, todo mundo chega na casa espírita, está chegando na casa de amigos, mas essa casa de amigo tem muita disciplina, muita ética e muita seriedade no que faz. Por isso que alguns lugares são rigorosos. Tem casa espírita que se você chegar 1 minuto depois do horário que você chegou, você não entra. Depois da palestra. Você não entra. Aqui mesmo na Praia Grande tem. Né? Tá disciplina. Você tem um horário para chegar. Claro que existem situações inusitadas. Mas você pode sair um pouco mais cedo. Isso já vai plantando a disciplina na pessoa. É que nem a gente fala aqui, para nossa casa, para fazer o tratamento, agenda com antecedência, já é uma disciplina. Marque você mesmo a 4ª semana para receber sua comunicação mediúnica. É uma disciplina, porque se a gente marca, se a gente faz tudo, a pessoa vai na indolência, ela não vai criando responsabilidade, né? Então, a gente fala, precisa fazer o tratamento correto, vir toda semana, e junto com o tratamento, fazer o evangelho no lar, acompanhar todos os estudos que a gente tem na casa, pelo nosso canal, pelas nossas atividades, e a pessoa vai se melhorando cada vez mais, porque o resultado funciona, mas quando a gente tem disciplina, a gente faz tudo esperando fantasia, a gente não resolve nada. Então, é isso que assusta o André Luiz, que ele pensou que tudo fosse um passe de mágica, e não é não. Tudo depende de muito esforço da gente. É claro que quando a gente se esforça, o plano espiritual nos ajuda bastante, colaboram com a gente, porque eles estão vendo o nosso esforço, né? Agora, aqueles que são indolentes, esses irmãos que poderiam ajudá-lo, deixam de lado temporariamente e vão ajudar aquele que está se esforçando. Quando aquele que estava indolente, se quiser se melhorar, quiser agir, aí eles retornam e ajudam aquele que ficou para trás. Vamos lá. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular. Sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço.
mas são muito raros os que triunfam. Muito interessante isso, né? Que ele fala, né? Que me diz, Muitos iniciam a leitura e os cursos, mas quando termina é meia dúzia. É verdade, deixa eu só falar um negócio assim. É a mesma coisa dos estudos espíritas, né? Você começa o estudo espírita, você põe lá espiritismo, estudo, um monte de gente no estudo. Aí depois de um tempo, aí começa a ficar 1, 2, 3, porque quando começa a ver que não tem fantasia, que não tem coisas magníficas e maravilhosas, que tudo é natural, aí a pessoa sai, porque não tem nada sobrenatural, né? É tudo natural, aí ela se desencanta. Mas por isso que é importante de nós sermos persistentes sempre, porque muitas pessoas que se comprometem na encarnação falham por causa dos prazeres da carne. E nós somos toda hora tentados, o tempo todo. Por isso nós temos que ter firmeza no nosso posicionamento. Eu quero ir na casa espírita, eu vou. É 1 vez, 2 vezes por semana, não importa o problema que vai me acontecer naquele dia. E normalmente acontece para fazer com que a gente ou teste a nossa vontade realmente de ir, ou algum amigo que não quer que a gente progrida. Então, eles atrapalham a nossa ida para a casa espírita. Mas se eu vou 1, 2 vezes por semana, estudo, faço o meu evangelho no lar, eu tenho que ter essa determinação na minha existência. Porque eu tenho que cumprir aquilo que eu comprometi com a minha consciência. E a gente não pode perder esta encarnação. É muito importante para nós. Por isso a importância de sermos úteis sempre. Então vamos lá, vou ler até novamente essa parte, ó. Que me diz, interroguei surpreso, segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimos adiantados no mundo. Fixou Tobias, expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço, sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi concedida, que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades
e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso, para recolhê-las, é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples prostalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Então aqui fala, né, que não basta ficar prostrado, orando. Nós temos que... Deixa eu achar aquela parte lá. É imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Quer dizer, essa manutenção e limpeza do vaso do nosso corpo, quer dizer que nós temos que estar limpos através da prática do bem, né? Porque só ficar prostrado orando não adianta, não vai. Essa atitude suplicante não vai resolver nada, né? É bem... A gente também percebe que aqui é bastante esclarecedor que, comparando com outras atividades na Terra, não adianta só praticar o culto, tem que partir para a tarefa, né? Tem que partir para a ação, na verdade, né? Não adianta ficar, por isso que temos que estar purificados sempre para preparar o próximo, né? Porque não adianta a gente estar doente e querer preparar o outro, né? Então, aqui é bem esclarecedor este capítulozinho. Sim, legal, sim. É porque a gente fala muito do espírita ativo e o espírita contemplativo, né? O espírita contemplativo é aquele que fica achando tudo maravilhoso, tudo bonito, não sei o quê, mas não faz nada. O espírito ativo é aquele que arregaça as mangas e põe a mão na massa. Vai trabalhar, vai ajudar, vai ser útil. Ah, não dá para ajudar as pessoas fora de casa? Ajuda a família, os parentes, os amigos. Está doente, não dá para sair de casa? Pega o WhatsApp, a gente tem tecnologia para ajudar. A gente fala sempre aqui nas nossas palestras, né? Dessas pessoas que falam, eu estou adoentado, não dá para ajudar. Veja no YouTube os vídeos do Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, cego, tetraplégico, e fazendo palestras, cantando, alegre, feliz, levando consolo e conforto a muitas pessoas. Por que a gente não pode fazer isso também, né? Então nós estamos aqui para sermos ativos e não contemplativos.
Então vale a pena ler de novo isso aqui, nesse pedacinho. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas, né? Que se posta para pedir, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Muito bom. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando, por vezes, ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. É aquilo que você falou, né? Que às vezes a pessoa, qualquer pretexto é para não ir na casa espírita. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza, espécie de flores até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas, em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. E, em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Não havia decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto, sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade e, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje?
Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Muito legal esse capítulo, né? É como se fosse um chacoalhão na gente, né? Existe todo, porque aqui no caso nós estamos estudando o nosso lar, né? A colônia espiritual, o nosso lar. Mas obviamente que todas as outras colônias do planeta, né, deve ser o mesmo critério de organização. Então, ou seja, existe todo um investimento, né, para a nossa evolução. E nós, o que estamos fazendo, né? É bem para se pensar, né, esse capítulo. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Quer fazer um comentário? Então, é importante que nós estudemos bastante, né? Sabemos que na dimensão espiritual há muitos lugares de tratamento, de estudo, de aprendizado e de qualificação para aqueles que vão ficar um bom tempo ainda desencarnados e para aqueles que vão reencarnar. Porque a gente viu aqui no estudo que muitos vão vir como médiuns. Médium é só encarnado, né? Porque está intermediando a vida do mundo material com o mundo espiritual. Esse é o médium. O dialogador também é o encarnado, que é aquele que vai, através do médium, vai dar comunicação e ele vai dialogar com a entidade, conversar com a entidade. Então, preparados que vão encarnar e que sucumbem na sua missão, muitas vezes por vaidade, orgulho ou até desleixo, né? Por até não querer cumprir aquilo que combinou, e também no mundo espiritual, aqueles que vão ficar desencarnados, como no caso de André Luiz. Nós estamos estudando o segundo livro da série, são 13 livros, então dá para ver que o espírito, nesse período todo de desencarne, está muito ocupado, tem muita coisa para fazer. Só não faz quem não quer. E quem não quer, fica aqui como no planeta Terra, na área material, né? Sofrendo, chorando, sentindo falta de alguma coisa. Mas os que produzem estão sempre ativos e sempre merecedores da benéfice e dos amparos daqueles que estão ao seu lado. O que acontece na vida material é exatamente o que acontece na vida espiritual. A mesma coisa. Essas casas, esse local de estudo e preparo que André Luiz está indo, é a mesma coisa as casas espíritas. As pessoas trabalhadoras do mundo espiritual é a mesma coisa dos trabalhadores espíritas. E aqueles que não querem trabalhar, que querem ficar na ociosidade, ou querem até mesmo se deixar para postergar a sua existência, é a mesma coisa da vida material, também no plano espiritual. A gente viu no outro estudo, né, no nosso lar, e pessoas querendo ajudar seus parentes na Terra, mas não podendo porque não tinha bônus hora, porque não tinha qualificação, não tinha feito nada de útil para merecer ajudar seus parentes na Terra. Até ela se conscientizar que precisa ser útil, aí leva um bom tempo. Aí quando ela se conscientizar que precisa ajudar, que precisa ser útil, aí ela vai ter o merecimento de ajudar quem ela quer. É isso que acontece. Não só a vida material, limita a vida espiritual. Tudo que acontece no mundo espiritual, que nós estamos estudando aqui nas obras de André Luiz, é o que acontece na vida material também. Não com tanta clareza, né? Porque quando está desencarnado você tem muito mais consciência do que os que estão encarnados, né? Mas a gente tem muito mais clareza do que faz. Então tudo é uma cópia. O que acontece na vida espiritual acontece na vida material. E todos desencarnaram. Aquele negócio de morreu, descansou. Quem descansa é quem carrega caixão depois que enterra. Porque o espírito não descansa, não. O espírito está trabalhando. Ele está ativo, ele está em zonas diferentes, cada um com a sua ligação mental, né, com seu comprometimento moral, mas todos estão bem vivos, tá?
Então, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp, participe da nossa comunidade no WhatsApp, que é o 13 981 308408, e se inscreva no nosso canal. Peça aos amigos para se inscrever, venha estudar com a gente, se você é da nossa região da Praia Grande, ou se não, se você for de outra religião, quer dizer, e também de outra religião também pode ser. Estude com a gente pelo canal do YouTube, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Dá um recado? Não, só complementando. Complementando. A disciplina aqui mencionada é sempre aquela mesma que eu estava falando do Bônus Hora no livro do Nosso Lar, em que quem queria regressar sem querer trabalhar, porque não tinha disciplina nenhuma, né? E aqui a gente vê que continua aquela disciplina rígida, tão grande que o Aniceto procurou um similar da profissão para que o André Luiz não se sentisse deslocado no meio e não começasse a fazer outros questionamentos extras, né? Então a gente vê que há um direcionamento para tudo, o que nós aqui também deveríamos ter, né? E as nossas casas espíritas iam ser tão bonitas quanto as superiores. E a gente também estudando com Joana de Ângeles, né, que tem um estudo psicológico, ela fala que quem não quer ter disciplina são pessoas prepotentes, arrogantes, extremamente orgulhosas. Porque as pessoas humildes, elas sabem que precisam se adaptar ao lugar, né? Elas sabem que precisam se adaptar à vida. Porque só quem se ama quer se dar o valor do dia a dia. Agora, aquelas pessoas, eu não quero ter disciplina, vou viver de qualquer jeito. Tá, mas quem paga as suas contas? Quem te alimenta? Quem te dá roupa? Aquele que trabalha, aquele que tem disciplina? Então, você não está sendo nenhuma pessoa que está vivendo por sua conta, você está vivendo às custas de quem tem disciplina. Agora, não tenha disciplina e se mantenha, se banque. Aí sim você está mostrando uma coisa impossível, mas está mostrando que veio a que veio. Agora, querer ser independente e ter indisciplina e os outros bancar é fácil, né? Então, por isso que a gente tem que ter disciplina na nossa existência, nos sentirmos úteis, porque até essas pessoas indisciplinadas se sentem inúteis, se sentem vazias, tem alguma coisa oca dentro do seu coração. E quando nós buscamos as coisas úteis do nosso dia a dia, nós preenchemos o nosso dia a dia e temos, como Emmanuel nos ensina, a fé no futuro e a certeza do dever cumprido. Estamos satisfeitos, sem falta de nada. Então, quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos terminando, que os bons espíritos nos acompanhem. Se inscreva no nosso canal, entre em contato com a nossa comunidade do WhatsApp, participe conosco e nos ajude a divulgar a doutrina dos espíritos. E lembrando que mês de agosto tem um filme, Os Mensageiros, tá? Já vai estar no cinema a estreia dos Mensageiros em agosto.